Gandra. Francisco. Luísa! Hoje vamos falar um pouco sobre um dos principais pilares de um jogo, a criação dos personagens. Eles são os principais responsáveis para criar um vínculo entre o jogador e o jogo, e o universo que o jogo apresenta. Tenho certeza que você conhece pelo menos um jogo que possui um personagem que é bem marcante, mesmo que você não tenha jogado o jogo ao qual ele pertence. Por exemplo, todo mundo conhece Kratos, todo mundo conhece o Mario, todo mundo conhece a Samus, todo mundo conhece o Link, apesar de sempre chamarem ele de Zelda. Caralho. Personagens marcantes conseguem quebrar a fronteira do jogo e se tornar um ícone à parte. Isso prova que criar um personagem não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Criar um personagem é muito mais do que desenhar ou conceber a sua aparência geral. Para que ele seja relevante, ele precisa ser bem bolado. Nesse vídeo, apontaremos alguns pontos relevantes na hora de criar um personagem, seja ele o principal ou um secundário. Para isso, precisamos definir sua história e motivações. Todo personagem precisa ter uma história, pois irá transmitir muito da personalidade dele e também cenário em volta do herói. Isso trará não só uma característica para o jogo, mas um propósito. Por isso, precisa se criar um resumo da história dele e de alguns eventos que acontecerão até o momento do jogo. Então, inclui eventos importantes em seu passado e também a relação dele com outros personagens. Por mais simples que seja essa história, ela ajudará seu personagem a ter mais identidade. É importante também que você elabore as motivações dele. Definir os objetivos de um personagem é altamente importante, pois isso irá ajudar a definir as atitudes dele e sua posição no jogo. Uma parte muito legal porque você pesquisa as referências, faz uns esboços. Você pode ver o personagem tipo, de pouco em pouco sendo criado. Quando você vai criar a aparência dele, você sempre tem que ter em mente de que de alguma forma deve ter uma síntese das principais características dele. Essas características são expressas através do traje, do penteado, da expressão facial do cara, das armas, dos acessórios, da cor do olho, da cor da pele, essas coisas. Os personagens mais marcantes, no geral, sempre tipo, vão transmitir coisa pra caramba. Só de você olhar pra ele, você vai saber tipo, sobre ele. Por exemplo, Kratos. Você olha pra ele, você sabe que ele é um cara de mal com a vida, porque todas as imagens do Kratos ou ele gritando de ódio ou ele com uma cara super fechada com ódio do mundo. Outra coisa importante também é o nome do personagem. Não pode ser aleatório de jeito nenhum. Ele sempre tem que ser levado em consideração. Porque senão vai ser aqueles casos que você olha pra uma criança com nome de velho, você rola aquele estranhamento, tipo, pra vida inteira, porque você sempre vai ficar bem estranhado com o nome do cara. Porque ele é muito novinho, mas ele tem nome de velho. O próprio nome, assim, ele carrega um significado muito grande, transmite muito sobre a personalidade. Escolher esse nome, tendo pelo menos um esboço do lado dele na sua frente, ou pelo menos um sketch dele no geral, assim, uma melhor escolha que você vai poder ter na sua vida, porque você vai estar do ladinho olhando direitinho, você não vai conseguir tipo, fazer um nome que não tenha muito nada a ver. Tipo, esse próprio nome que você vai pensar vai trazer a identidade do seu personagem, vai ter de acordo com a aparência dele e tudo mais. Mamãe, me compra Harry Potter. Tá bom, filho, vou comprar. Para tornar seu personagem cativante e capaz de expressar as qualidades de seu game, será inevitável a presença de um ou mais personagens para a condução da trama ao longo do jogo. Outro fator importante é o seu público-alvo.
por exemplo, 2 tipos de jogos perfis diferentes de público. Isso já está expresso no design visual do game como um todo e nos personagens em particular. Nada impede que os jogadores de um gênero se interessem pelo outro, mas é importante que exista coerência na estética no projeto de game. O trabalho de artes visuais, seja HQs, esculturas, modelagem 3D, desenhos, etc., é sempre realizado a partir de nossa bagagem conceitual, isto é, a partir das referências que colhemos ao longo da vida e que passam a fazer parte de nosso repertório. É sempre útil ao iniciar o design de seu personagem considerar o tipo de arte a ser utilizado, criar seu background, e munir-se de exemplos que possam auxiliar o desenvolvimento conceitual da criação. Isso são fotos, vídeos, imagens, desenhos, outros quadrinhos. Tudo pode ser usado como referência. As coisas que você vê, os móveis da sua casa, as pessoas que você conhece. Tudo é referência para criar um personagem único e marcante. O estilo do desenho também muda de acordo com o conceito do seu jogo. Jogos mais calmos, de plataforma, às vezes cabe melhor uma arte mais cartoonizada, enquanto jogos de guerra como Call of Duty e Battlefield, uma arte mais realista. A paleta de cor também importa muito na hora de criar seu personagem, pois ela ajuda a dar a atmosfera, a passar a atmosfera do personagem para o jogador, para o espectador em geral. Podemos diferenciar o herói do vilão simplesmente pela paleta de cores. Além disso, nos cenários, são as cores que dão ambientação. Um cenário de terror vai ser mais escuro, opressivo, enquanto um cenário de um jogo mais calmo vai ter cores mais frias, de tons de tom menor e etc. Uma técnica para você fazer personagens cativantes é o uso de exageros e deformações na criação visual deles. Um bom exemplo disso é no caso do Mario, que eles queriam fazer uma coisa diferente com ele, só que por causa das limitações das televisões e da tecnologia da época eles não conseguiram, então eles aumentaram o nariz, só que não dava muito para perceber o nariz ainda, eles botaram um bigode, aí depois aumentaram o nariz ainda mais para eles verem, eles conseguirem diferenciar o Mario de todos os outros. Uma coisa disso também seria o Ashura do jogo Ashura, que ele é extremamente raivoso, ele é o cara mais raivoso que eu vi em toda a minha vida, em todos os jogos que eu já joguei. Ele se irrita, ele é 1000% irritadíssimo com tudo. Um detalhe crucial para a criação de personagem é você nunca esquecer de fazer expressão facial do personagem. Quando você vê algumas animações de estúdios grandes ou estúdios pequenos, sempre tem isso, que são os character sheets, que mostram o rosto do personagem em vários ângulos, com várias expressões também. Isso é usado também na hora de criar jogo, na hora do personagem, quando eles querem definir o estado de espírito do personagem, quando eles querem mostrar o que ele está pensando, como é que ele se relaciona com o mundo, com outros personagens, ou com o próprio jogador na hora. Alguns exemplos são como o personagem está olhando para uma paisagem linda, maravilhosa, aí ele faz uma cara tipo, uau, que paisagem linda, maravilhosa. Se ele não estivesse fazendo essa cara de paisagem linda, maravilhosa, você sentiria que tem alguma coisa errada. Outra coisa também tem o Sonic, que ele tá sempre com uma cara desafiadora para você sempre conseguir tentar ir o mais rápido possível nos jogos dele. O Super Mario sempre tem aquele ar, tipo, tá tudo tranquilo, tá de boa.
super simpática dele. A Lara Croft, outro exemplo determinado lá dela. E, como eu já falei anteriormente, tem o Kratos, que é aquela carranca infinita, não importa o que aconteça. Ele sempre, sempre, sempre tá lá com aquela cara de vou matar todos vocês com minhas mãos nuas. Por quê? Porque o cara é raivoso.